fazer essa leitura, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 10. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor Deus venha nos abençoar, nos orientando, ó Pai, a respeito de como votar, como escolher os diáconos, também orientar cada um dos homens sobre a necessidade das responsabilidades desse cargo. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, a sua assembleia, no próximo mês, a nossa eleição de diáconos. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós somos conhecidos, como a nossa igreja é conhecida, o livro O Peregrino, você já deve ter ouvido falar desse livro algumas vezes, é um livro bem antigo, e ele é cheio de metáforas. Tem lá um personagem chamado Cristão, e num capítulo ele está a fugir de uma cidade chamada Feira das Vaidades. Então vocês percebem aí as metáforas, né? A cidade chama Feira das Vaidades. Ele vai percorrendo vários lugares, vários caminhos, encontrando e fugindo do mal, do pecado. Depois que ele sai dessa Feira das Vaidades, ele encontra um senhor chamado Interesse Próprio, e ele pede informações sobre a cidade que ele está chegando naquele momento. Cidade chamada Boas Palavras. Esse homem chamado Interesse Próprio começa a falar bem da cidade. Não sei se é bem ou se é mal, né? Porque ele começa a falar sobre os parentes dele que residiam ali. Então lá tem o senhor Vira-Casaca, o senhor Contemporizador, o senhor Boas Palavras, da onde surgiu o nome da cidade, né, que os filhos dele colocaram. Os filhos do senhor Boas Palavras são os senhores Afagos, Duas Caras, Qualquer Coisa. O prefeito chamava Duas Línguas. E aí ele termina falando do bisavô. O bisavô era um barqueiro que olhava para um lado e remava para o outro. Acho que ele não chegou no bom lugar, né? A pergunta que eu fiz: como nós somos conhecidos? Como a nossa igreja é conhecida? Como os nossos oficiais são conhecidos? É muito comum esses tipos de rótulo, né? Ah, lá o Senhor Duas Línguas. Ah, vamos lá com a Maria Reclama, né? O irmão Misericórdia. Vamos dando nome, apelidos bonzinhos. Na verdade, segundo a palavra de Deus, os diáconos, nós devemos ser conhecidos como cristãos verdadeiros. E se a gente fosse colocar aqui alguns nomes para os nossos diáconos, poderíamos dizer que os nomes baseados no versículo 8 seriam o Senhor Sincero, o Senhor Sóbrio e o Senhor Contente. Então nós vamos falar sobre eles hoje. 1 Timóteo 3,8: semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, é o Senhor Sincero, respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, é o Senhor Sóbrio, não cobiçosos de sorte da ganância, o Senhor Contente. Nós estamos falando a respeito dos diáconos, e como nós já dissemos, não é um tema só para o diácono.
um tema para todos nós. Todos nós temos que ser sinceros, sóbrios, contentes, são qualidades cristãs. Mas a gente, quando vai votar em alguém, nós precisamos ver nessa pessoa qualidades para que eles realmente sejam bons diáconos. Quando nós vamos votar nos presbíteros, bons presbíteros e assim por diante. Nós falamos na semana passada que escolher homens que liderarão a igreja é uma tarefa séria. Ou seja, não é, põe lá o senhor que chegou agora na igreja lá, porque senão ele vai para outra igreja, né? Ou o senhorzinho, coitado, ele está tão triste, vamos dar um cargo para ele ver se fica feliz. Não é assim que a gente escolhe e que a gente vota, né? Ou o fulano quer ser diácono. Nós temos que colocar diante de Deus e perceber que esses homens precisam ter qualidades. A outra frase que eu citei no início da mensagem da semana passada é que os desafios da transição geracional na liderança da igreja são os maiores que uma igreja enfrentará. Ou seja, essa troca, né, que por mais que alguém seja reeleito, sempre nós temos e vamos ter que renovar, porque alguns vão partir, ou seja para outra igreja, ou seja para uma outra localidade mais distante, mais acima, mas uma época nós vamos assim trocando. Então é um desafio muito grande. E bem rapidamente nós falamos na semana passada sobre dois textos, 2 Timóteo 2, de 1 a 3, quando Paulo fala sobre esse desafio da transição geracional, porque ele prepara Timóteo, que deveria preparar outros que também estivessem aptos para ensinar outros. É uma sequência que não para. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça para assumir esse cargo, para assumir essa responsabilidade. Ou seja, Timóteo, ele era um homem ingênuo, um homem fraco, um homem que não estava ainda totalmente formado, mas fortifique-te na graça, em Deus, você assuma essa responsabilidade. Paulo disse que ele deveria trabalhar muito, como um bom soldado de Cristo. Uma outra passagem foi Atos 6, de 1 a 7, e ali nós vimos uma demonstração de como escolher homens que liderarão a igreja, ou seja, homens, e escolher homens sendo uma tarefa séria. Atos 6,3 diz: acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos a esse serviço. Não são qualquer homem, homens de boa reputação, cheios de Espírito e de sabedoria. Uma tarefa séria que nós precisamos pensar. 1 Timóteo 3,8: semelhantemente quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Ou seja, o Senhor sincero, respeitáveis de uma só palavra. Nós falamos um pouco a semana passada também. O diácono tem uma responsabilidade, porque o diácono, ele conhece muito as particularidades da igreja, ele tem uma visão diferente, né? Algumas vezes nós entramos aqui, sentamos e saímos, mas um oficial da igreja chega mais cedo, ele conhece os problemas, ele está sempre próximo das pessoas, ele ouve sobre os problemas da igreja, e esse contato faz com que ele seja alguém que precisa ter uma só palavra. Quando aqui nós encontramos essa ideia de ter uma só palavra, na verdade o que se exige aqui é que esse diácono não seja o senhor duas caras, né? Com um fala uma coisa, com outro fala outra coisa. Vocês já ouviram falar do temor do homem? Temor de homem? O diácono deve não ter temor de homem. Ele não pode simplesmente falar uma coisa para agradar a um e depois falar uma coisa para agradar o outro.
Ele não pode ser alguém que se entrega às indiretas, às insinuações, que aceita os que falam mal da igreja, ou que fala mal com os outros. Essa sinceridade deve refletir o caráter de Cristo. Cristo era alguém que não bajulava ninguém, era alguém que não tinha meia-verdades, era alguém que falava a verdade. O diácono precisa ser esse homem forte, que está sempre pronto para cumprir as suas obrigações. Quando a gente fala de ser de uma só palavra, às vezes ele vai ter que confrontar uma pessoa, confrontar uma ideia, falar a verdade. Agora, essencial é falar a verdade de forma clara, humilde, e tem um texto que fala sobre falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. Nós precisamos aprender isso, aprender a falar não de forma agradável. Uma passagem em Efésios 4:29 é bem conhecida, mas talvez não nesse contexto de hoje, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Às vezes a gente sempre interpreta a palavra torpe como um palavrão, mas aqui a ideia é uma palavra que sai torta, que não dá para se engolir, uma palavra muitas vezes que gera vingança, que gera um mal-estar. Na linguagem de hoje dá para entender um pouquinho melhor. Lá diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Uma palavra que transmita graça aos que ouvem. E a palavra aqui não é simplesmente ser o senhor duas caras, não é falar o que o outro quer ouvir, mas é uma palavra, às vezes, como nós chamamos aqui de dura, mas ao mesmo tempo uma palavra de graça. Perceberam como é difícil? São tarefas difíceis, mas são tarefas que principalmente é exigida pela liderança, né? A liderança precisa ter isso. Ou seja, sincero no sentido de alguém que é verdadeiro no que fala, e ao mesmo tempo apaziguador, ao mesmo tempo alguém que leva paz, que leva graça à igreja, à verdade. A segunda palavra aqui é sóbrio. No mesmo versículo: quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Não inclinados a muito vinho. Nenhum dos oficiais ou nenhum cristão devem ser controlados pela bebida. E repare que especialmente os diáconos, lembra lá em Atos 6,3, quando fala acolhei entre 7 homens cheios do Espírito. E a gente lembra quando a palavra lá em Efésios fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então é incompatível um homem cheio do Espírito e ao mesmo tempo cheio de vinho. Nós estamos falando da liderança, mas para todos nós isso serve, ou para todas as pessoas. A Bíblia é clara a respeito da bebida. Nós não podemos ser dominados pela bebida. A bebida que para alguns é diversão, na verdade ela traz tristeza e depressão, porque o que aparentemente diverte, ele diverte enquanto você vai bebendo sempre um pouco mais, né? Então é muito perigoso, especialmente para um oficial da igreja. Um líder da igreja
ele tem que ser exemplo, ele tem que ser alguém que dê testemunho. E a gente percebe, né, que é um tema difícil, nós não vamos prolongar nem aprofundar aqui, mas é algo que realmente é difícil você perceber a coerência entre o ofício de liderança da igreja e alguém que é visto constantemente bebendo por aí, ou até mesmo alguém que, vamos dizer assim, né, que chega embriagado na igreja algumas vezes. Então nós precisamos entender isso. Se nós vamos voltar em alguém, nós sabemos que essa pessoa tem dificuldade, essa pessoa não se controla, não sabe parar, é claro que não é um oficial, não é alguém indicado para isso, né? É um tema sério, não quero fazer brincadeira, mas imagine um diácono que vai chegar aqui na igreja no dia da escala dele e você percebe que ele não está nem conseguindo ficar meio de pé ali. A bebida ela tem uma ação diferente em cada pessoa, e a gente percebe que, infelizmente, na maioria das vezes ela traz algo negativo, né? Uns perdem o controle e falam demais, outros ficam tristes, e aí é realmente triste, é complicado. Então o senhor sóbrio é indicado, o senhor embriagado não dá, não pode. Há um ganho enorme para a igreja quando ela está cheia de líderes, ou os seus líderes dão um exemplo, principalmente pessoas livres de qualquer vício ou compulsão, mas cheios do Espírito. Nós temos que estar livres de qualquer coisa nesse sentido. A terceira palavra aqui é o Senhor contente, ainda o mesmo versículo. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Falamos já algumas vezes que o diácono é alguém que conhece os problemas da igreja, que conhece os membros da igreja. Às vezes ele tem acesso a algumas casas para ajudar os necessitados, e a função dele é ajudar. É muito ruim, difícil quando você tem um oficial que começa a olhar para a igreja ou para os irmãos como alguém que possa dar lucro para ele. Uma palavra assim até parece que é exagero, né? Mas a gente percebe que isso infelizmente acontece. Às vezes acontece com pastores, com líderes, os mais variados. Ou seja, o diácono é alguém que deve ser generoso, piedoso em ajudar, e não alguém que vai tirar proveito, né? A gente conhece histórias, né, de pessoas que, por ter essa proximidade, essa liberdade, às vezes caíram na tentação de começar a pedir dinheiro para um membro da igreja e depois arrumar dívidas com alguém. O diácono está ali para ajudar, ele não está ali para tirar proveito, seja da igreja ou seja de algum membro da igreja. Deve haver autossacrifício, deve haver ajuda. A gente tem esse tema, né, que nós usamos, o Senhor contente, a ideia de alguém que não é avarento, alguém que não busca esse interesse, essa ganância, né? A palavra aqui é alguém que trabalha em benefício próprio, que busca lucros sujos. Uma passagem muito clara, serve não só para os diáconos, mas para todos nós, é a sabedoria de Agur, lá em Provérbios 30, 7-9. O que ele diz na sua oração? 2 coisas te peço, não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário,
para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então nós percebemos aqui uma característica de alguém que sabe descansar em Deus, de alguém que não busca o seu interesse próprio, mas descansa no Senhor. Como Paulo diz, né? Está contente, ser contente, estar contente em qualquer situação, em qualquer momento. Nós estamos então pensando nessa fase. Qual é o nosso posicionamento em relação aos nossos oficiais? Nós devemos orar por eles, nós devemos nos preparar, né? Se você é um homem, membro da igreja, se preparar para assumir cargos da igreja, mesmo que não for desta vez, mas estar preparado para assumir o cargo da igreja, para ser abençoado, porque é uma bênção muito grande para nós poder servir a igreja. Essa é uma oportunidade também para nós estarmos pensando na nossa vida cristã, em relação a nossas responsabilidades em servir a Deus. Como é bom a gente poder servir a Deus da melhor maneira, pensando, né, em relação a como eu sou conhecido, como a minha igreja é conhecida, como os meus irmãos diáconos são conhecidos. Então esse modo que nós somos conhecidos só vai mudar, se é que ele precisa mudar, se nós tomarmos uma nova postura. E mais do que a aparência externa, essa mudança tem que começar e ocorrer no nosso coração, na nossa vida. Porque é muito fácil você criar uma postura para que os outros vejam. Nós precisamos, em primeiro lugar, pedir a graça e a misericórdia de Deus, para que a gente possa ser mudado por dentro, para que assim a gente possa ter uma vida externa transformada no Senhor Jesus. Quando a gente começou falando a respeito vírus, da questão de ter o nosso socorro no Senhor diante das tribulações, nós temos essa postura de confiança em Deus. Mas uma coisa interessante que a gente percebe nesses tempos, que realmente são tempos de reflexão importante, que mais importante do que qualquer cuidado para não pegar uma doença, para alguma coisa nesse mundo, é o cuidado que nós precisamos ter em relação ao pecado, em relação ao mal, à nossa própria reputação. Lá Provérbios fala que um bom nome é mais precioso do que o perfume, do que a aparência. Nós nos preocuparmos com isso. E quando a gente vê tantas pessoas precaução, em lavar tanto as mãos, em não sair mais, em não entrar em contato com os outros, tudo louvável, favorável, tudo é importante. Mas o quanto nós estamos preocupados em tomar atitudes para que a gente esteja distante do pecado, quantas precauções nós tomamos para que a gente possa cumprir os mandamentos do Senhor. Eu creio que isso é uma reflexão que nós podemos fazer nesses dias. Porque se as pessoas hoje estivessem tão preocupadas com a sua vida eterna, como estão preocupadas em cuidar aí do tal do vírus, acredito que o mundo estaria muito diferente. O quanto nós nos preparamos para essas coisas? Hoje cedo na escola dominical, eu dei início à aula
falando a respeito desse vírus mortal que é o pecado. E não precisa nem fazer teste, todos estão contaminados, toda a humanidade está contaminada, mas só perecerá, só vai morrer aquele que não estiver vacinado. Eu fiz a brincadeira que a vacina é Jesus. Jesus, a salvação, pelo sangue de Jesus, nós somos purificados. A doença se vai, o vírus não vai ter fim, ele acaba. É então importante, irmãos, para que nós possamos, nesse mundo de vaidades, fazer como esse personagem do livro, viver. Enquanto nós vivemos, enquanto nós andamos, enquanto nós passamos, não por cidades, mas pelo tempo, pelos acontecimentos, nós possamos fugir dessa feira da vaidade, fugir dessa cidade que aparentemente é uma cidade rica de boas pessoas, mas todos aqui são pessoas falsas, pessoas que se afastam da verdade. Enquanto nós vivemos nesse mundo como esse personagem cristão, nós devemos buscar não apenas os diáconos, mas em especial hoje, como nós falamos, essas três qualidades: sinceridade, sobriedade e contentamento. Nós sejamos conhecidos por ser de uma só palavra. Quem tem uma só palavra é respeitado. Conhecidos por ser sinceros, por falar a verdade em amor. Apaziguadores, por ser sóbrios, não se deixar levar por qualquer tipo de embriaguez, seja embriaguez da bebida ou de qualquer vício, seja vício em drogas, seja vício em compras, tudo que esse mundo tenta. O mundo hoje quer nos embriagar. Nós devemos fugir disso. Devemos viver em paz, cheios do Espírito, e não cheios do mundo, e não cheios das coisas do mundo. E principalmente, irmãos, que nós tenhamos contentamento. Como a gente sempre fala, né? Não sabemos quantas semanas, quantos meses a gente vai ficar com esse tal desse vírus na cabeça aí, né? Está mais na cabeça do que no sangue. Mas quando sair esse problema, chega outro. Porque esse mundo imperfeito não vai trazer segurança nunca. O mundo luta por oferecer uma segurança. Não existe segurança nesse mundo. Nossa segurança está somente em Jesus. Nós vivemos contentes mesmo diante das adversidades. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui fala sobre o refúgio. E o versículo que eu gosto muito de citar, 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos. Descanse no Senhor mais essa semana. E procure não ser influenciado pela maldade do mundo, mas que nós possamos buscar ser melhores, purificar o nosso coração, purificar a nossa vida.
Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma vez, ó Deus, cultuar ao Senhor aqui juntos, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. E que nós possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, estar juntos, adorando ao Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe neste momento, fortalecendo-nos, para que possamos ouvir a Tua palavra e assim guardá-la, Deus. Pai, que o Senhor abençoe essa semana, cuidando de nós, que nós possamos descansar no Senhor, nós possamos confiar no Senhor, apesar das dificuldades que enfrentarmos, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por esse momento de instrução que o Senhor nos dá. Que o Senhor esteja fortalecendo a nossa igreja, também a eleição que vamos ter, ó Deus. Abençoe os nossos diáconos e os também os que serão eleitos e reeleitos. E que o Senhor Deus cuide de cada um de nós, como presbíteros, como pastor, como líderes das sociedades internas, como membro da igreja, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um. Não nos falte esse desejo de servir, de andar nos Teus caminhos. Nós pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.